Olá, saúde, graça e paz. Mais um dia alimentando o rebanho, acompanhando essa revista, né? O poder da influência da igreja. Tá bom? Nós vamos ver a 13ª lição, que ela fala assim: a influência nas artes. A gente pode começar a falar o que é arte. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, tá? O que é arte? No dicionário, né, da língua portuguesa, ele nos fala o seguinte, que a produção consciente de obras, formas ou objetos voltadas para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para a expressão da subjetividade humana. O que significa isso? Então, que arte? É uma maneira de expressão que o ser humano tem de se expressar, os sentimentos, de expressar as suas emoções, de expressar as suas ideias, de expressar os seus pensamentos. Então isso é arte. O ser humano ele tem um desejo de expressar isso. Então ele expressa com uma pintura, ele expressa com uma arte plástica, ele expressa com uma moldura. Então isso é arte. É a maneira que o ser humano ele expressa tudo isso que eu disse aqui, né? Em Salmos, capítulo 102, versículo 25, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Em Salmos 102, verso 25. E o maior autor ou o maior artista que existe é o próprio Deus. É o nosso Deus que ele expressou de uma forma belíssima, né, tudo aquilo que nós conhecemos, seja o universo, seja a própria terra, os céus, o mar, os firmamentos, o sol, estrela, né, a lua. Então, quem criou? Nós, os seres humanos, os animais. Então, de onde veio tudo isso? Veio do maior artista de todos, que é o próprio Deus. Ele sentiu esse desejo de criar, de formar, e assim ele fez. Aqui na página 54, 1.1, a arte também está na natureza. Ou seja, é isso que eu acabei de dizer, ainda no Salmo 102. E os céus são obra das tuas mãos. Obras das mãos de quem? Do próprio Deus, né? Só que quando você faz o acompanhamento aqui, você vai ver que essa obra ela foi distorcida por algo chamado pecado. Como todos sabem, Adão permite que o pecado ele entre no mundo, né? Assim nós lemos lá na palavra, através de um só homem entrou o pecado pelo mundo, né? Lá em Romanos. Ou seja, que homem foi esse? Foi o próprio Adão, né? Então, algo que era perfeito, algo que tinha uma total perfeição de um artista, sofreu uma influência negativa de algo chamado pecado. Obviamente que trouxe consequências sérias para essa obra, né, ou para a criação. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz o seguinte: Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. E essa é uma tradução livre, né? Talvez a sua tradução seja a Almeida, ela esteja um pouco diferente, ou a King James, mas em suma isso quer dizer, Deus fez o ser humano reto, ou seja, fez perfeito, mas ele se meteu em muitos problemas, ou seja, não foi Deus que o levou a problemas, ele mesmo tomou a própria decisão. Ou seja, o próprio homem ele deixou com que o pecado entrasse, né, afetando sim a criação de Deus, ok? E como nós como cristãos, melhor dizendo, devemos nos opor a isso veementemente. Nós devemos nos opor ao pecado. Tudo aquilo que é contrária
a obra de Deus, contrário à obra de Deus, tudo aquilo que desafia a palavra de Deus, tudo aquilo que desafia aquilo que Deus criou, a ideia de Deus, se nós somos cristãos, nós precisamos ir contra isso. Né? Através do pecado entra o homem começa a se depravar, começa a ter atitudes que desagradam a Deus. É algo que, infelizmente, começa a fazer parte da natureza humana. E nós, os cristãos, precisamos lutar contra isso. Ok? Hoje o pecado ele tomou um novo nome, uma nova tradução. E alguns não utilizam o nome pecado, mas o pecado ele é introduzido através de algo chamado cultura. Hoje qualquer coisa é cultura. Antes aquilo que a Bíblia condenava, ou a Bíblia condena, mas antes que era notório de todos, que era chamado pecado, hoje é tido como permitido, ou tem-se a levar a isso, a essa permissão, que o que antes era chamado pecado, agora é cultural. E nós, os cristãos, precisamos tomar muito cuidado com isso. Você na sua casa, você com a sua família, com seus adolescentes, com seus jovens, com as suas crianças. Nem tudo aquilo que é chamado de cultura, pela grande maioria das pessoas, é de fato uma cultura. Mas na realidade é um pecado, utilizaram a palavra cultura para introduzir o pecado dentro de uma nação, dentro de uma sociedade, dentro de um lar, dentro de uma família. Então, nós os cristãos, você, família cristã, tome muito cuidado com isso. Você precisa estar vigilante constantemente o que entra na sua casa, o que os seus filhos têm falado, o que os seus filhos têm absorvido. Está no 1.3, olha só. Deus é fonte de toda a bela arte. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Pastor, onde eu sei que Deus criou todas as coisas? Em Gênesis capítulo 1, já começa a falar a respeito da criação. E justamente nesse versículo que nós lemos, Gênesis 1, 31, fala claramente que quando Deus termina a sua criação, ele fala, ele viu que tudo que tinha feito era bom. Nós, os cristãos, nós temos a Bíblia como uma palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como se fosse um manual de instrução. Como um manual de instrução. Eu vou ler para vocês aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Quais são os atributos, ou seja, as qualidades de Deus? Em tudo aquilo que nós olhamos, em tudo aquilo que nós vemos, nós podemos ver as qualidades perfeitas de Deus. Tá? O apóstolo Paulo ele explicou o seguinte, vou ler aqui, a criatividade e a imaginação necessárias à arte são dons do Criador que espalham algo da própria natureza divina do homem. São parte da imagem de Deus. Mas a forma como essa criatividade se manifesta será condicionada pelo contexto cultural. Romanos capítulo 1, verso 20, fala assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, essa é uma palavra que Paulo ele traz. A obra do Criador, o artista maior que é o nosso Deus, pode ser vista através da sua criação. E lembra do que eu falei logo mais cedo, nós cristãos precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, aquilo que nós ouvimos, aquilo que falamos, aquilo aonde nós estamos, de onde provém aquilo que estamos ouvindo, como é a fonte.
Uma canção, ela é muito bonita, ela é muito bela, mas de onde está vindo essa canção? Que fonte está provendo essa canção? Porque talvez algo seja bonito, mas a fonte de onde está vindo esse algo belo, esse algo bonito, pode ser algo destrutivo para as nossas vidas. Os cristãos, às vezes, eles têm, criou, né, no decorrer da história, uma certa resistência a respeito da arte. E a arte não é algo negativo, a arte é algo bom. A prova disso é que o próprio Deus, ele é o maior artista de todos. Talvez isso por causa da criação, onde a palavra fala sobre a criação de imagens, sobre criar forma, né, sobre a adoração de ídolos. Mas nós precisamos apenas fazer uma análise, não rejeitar todas as coisas, mas é preciso fazer uma análise. De onde está provendo essa arte? Né? Quando eu falo arte, eu falo englobando todas as coisas. Tem uma música, muito, igual eu falei, muito bonita, mas de que fonte é essa música? Nossa, que legal esse documentário, que legal essa instrução. Certa vez conversando com alguém sobre alguém que ele é muito estudioso e conhece muito bem a palavra, mas infelizmente a ministra de forma com os seus pensamentos, com os pensamentos das suas ideologias, né, que em certo ponto saem e divergem das verdades bíblicas, né? E até então, ou seja, é bom, aparentemente é bom, mas a fonte não é boa. E você não pode analisar a arte, você precisa analisar a fonte, ok? Olha só, em Salmos 77, verso 12, você que está anotando, anota, ou você acompanha na Bíblia. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Esse aqui é forte. Ou seja, a maior fonte, ou a fonte mais confiável para mim e para você, cristãos. Amém? Você que crê em Jesus, você que crê que Jesus é o Filho de Deus, veio, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Um dia ele vai voltar. Você que entende a palavra dessa maneira, para você, ok? Esse Salmo 77, 12. A maior influência ou a maior obra que nós devemos analisar, ou a fonte mais verdadeira, e verídica que nós podemos acreditar com 100% de certeza, é a fonte proveniente do próprio Deus. Amém? Nós estamos aqui na 13ª lição. Semana que vem nós vamos dar continuidade nas próximas. Tá bom? Lembrando que esse estudo é um estudo para as eclésias, tá bom? As eclésias da igreja Casa da Bênção. E principalmente não só da igreja de Bom Sucesso, mas todas as demais igrejas que quiser estar acompanhando, quiser estar vendo esse estudo juntamente comigo, né, com a gente, seja bem-vindo. Você é mais que bem-vindo em nome de Jesus. No demais, um grande abraço, fique com Deus.